Obrigado. Vamos ler a Bíblia. João, capítulo 9. João, capítulo 9, a partir do versículo 1 eu vou ler. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. E dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer, enviado, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então nós lemos até o versículo 7. Então, depois que eu conheci a Jesus, eu comecei a ter um coração que eu não tinha antes. Ele começou a me conduzir por um mundo do coração que eu não conhecia. Quando eu vivia em Tegu, naquele tempo a minha vida era muito difícil. O que a gente comia, a gente também não tinha. A gente não tinha aquecedor. Eu tinha um tempo que eu passei fome. Aí um dia, depois que acabou o culto, todo mundo voltou para sua casa. Eu estava com fome, eu estava com frio. Então, se eu voltasse para casa, não tinha o que fazer, né? Então, eu fiquei sozinho lá na igreja. Eu tranquei a porta por dentro e eu comecei a orar diante de Deus. Eu comecei a orar por algumas horas. No começo, a oração que eu fiz diante de Deus foi: Deus, eu tô com fome, por favor, me dê alimento, me dê dinheiro, me dê carvão para aquecedor. Então, no começo foi esse tipo de oração. Ultimamente, quando eu oro também, eu tenho orado como: Deus, que o Senhor permita com que esse evangelho seja pregado pelos missionários, comece o seminário. Por favor, Senhor, também que o Senhor permita que o nosso livro seja publicado. Deus, que o Senhor estabeleça um canal de televisão para a gente poder pregar pela televisão. Eu estava orando desse jeito depois. Enquanto eu estava orando, eu não estava mais aqui nessa terra, mas eu estava nos pés de Deus, né? E eu me esqueci da fome, eu me esqueci de toda a dificuldade, eu estava orando dessa forma. Aí depois que eu acabei de orar, eu voltei para o chão e eu ainda estava com fome e ainda estava sofrendo. Eu estava sentado nessa terra e quando eu pensei na oração que eu tinha acabado de fazer, eu fiquei assustado. Eu publicar livro, eu ter esse canal de televisão, eu fazer essas coisas, não, isso não faz sentido. Mas por dentro eu estava rindo, mas frequentemente orando. Eu estava orando: Deus, faz isso, faz aquilo. E no meio da oração, eu estava orando como? Deus, faça com que a gente publique livros. Deus, através daquele oceano Atlântico, quem é que vive ali? Quem é que vai pregar o evangelho? Por favor, faça com que a gente pregue o evangelho através da emissora de TV. E depois que eu orava, eu pensava: nossa, isso é um sonho maravilhoso. Como isso pode acontecer? Não faz sentido. Mas cada vez que eu orava, eu nem pensava em orar desse jeito, mas orando assim continuamente, orando 1, 2, 3 vezes assim, eu senti o que no meu coração? Ah, não sou eu que estou orando agora, mas é o Espírito Santo de Jesus Cristo que habita em mim, que está conduzindo a minha oração. Eu pude sentir isso.
Eu nunca quis orar assim. E essa oração não combinava de jeito nenhum com a minha realidade. Então eu estava orando uma coisa que era completamente diferente da minha realidade. Então um dia eu tive que oração. Ah, essa oração. É Deus quem está fazendo isso dentro de mim. É Deus quem está me conduzindo. Eu tive esse tipo de coração. Então, se Deus está me conduzindo, então essa oração vai se cumprir. Eu comecei a ter um novo coração que eu nunca jamais havia tido antes. Mesmo eu vendo, era uma coisa assim que não fazia sentido. Mas aquele que está conduzindo o meu coração é Deus. Quer dizer que Deus quer fazer esse trabalho através de mim. Então, quando a gente queria fazer o canal no Quênia, eu falei pro pastor, né? Eu falei, você tenta uma autorização para a gente poder pregar, né, na televisão, porque um estrangeiro pregar no canal de televisão é impossível. Aí um dia eles trouxeram para mim, pastor, a gente conseguiu essa autorização para pregar. Era era no rádio, né, na verdade. Aí eu falei, você vai e pede. Fala que a gente é melhor na TV do que no rádio. Eu falei, pede a permissão para a gente poder pregar na TV. Então, eu pedi, mas eu fiquei pensando, nossa, em que país vai permitir que um estrangeiro pregue na televisão? Não vai permitir. Mas aí depois de um tempo veio o telefonema que na transmissora de TV... Eles perguntaram, vocês querem, se vocês fizerem, vocês fazem TV digital? Ah, sim, nós somos especialistas nisso. Então, se vocês fizerem transmissão em TV digital, então a gente vai deixar. Porque no Quênia é por TV analógica, né? Então, no Quênia... é KBC, né? Como KBS aqui na Coreia. Então a gente quer trocar. Eles querem trocar por digital, né? TV digital, não analógico. Então eles falaram, se vocês fizerem o digital, então a gente deixa vocês, a gente dá autorização. Então, foi caro, né? A gente gastou dinheiro, mas a gente está podendo pregar o evangelho através da televisão no Quênia, e daqui para frente, lá na Arábia, para os muçulmanos, a gente quer pregar o evangelho para eles. Então, para os árabes tem muitos canais de televisão, então mesmo não sendo canal religioso, né? Mas muitas pessoas estão assistindo hoje em dia. Então, rapidamente, através do canal de televisão, nós queremos pregar o evangelho para os muçulmanos. Isso é muito gratificante. Eu fico agradecido para os irmãos da nossa igreja, porque as coisas que eu quero fazer no começo, quando eu vejo, será que isso vai ser possível? Será que isso vai dar certo? Como é que tem que fazer isso? Nesse meio, tem muitas vezes que a gente começa dessa forma. Mas a cada momento, não fui eu que quis fazer assim. Depois que eu recebi o perdão dos pecados, o Espírito Santo de Deus que não existia dentro de mim, ele está muito ocupado. Na verdade, na hora do culto, realmente é chato a gente ficar escutando o culto por tantas horas. É chato, mas é bom a gente escuta a palavra, a gente escuta também os CDs, a gente lê a revista da Missão Boa Notícia. A gente se tornou uma pessoa agora que gosta de escutar a palavra. Quando eu leio a Bíblia, normalmente era para ser chato, agoniante, mas hoje de manhã eu acordei e estava lendo 2 Crônicas.
Deus permitiu eu sentir uma paz, uma felicidade, uma esperança que eu não sentia antes, né? Quando eu vejo Deus nos conduzindo dessa forma, eu fico tão agradecido. Por isso a vida que eu vivia até agora, porque ela foi muito má. No momento em que eu recebi o perdão dos pecados, se eu seguir o meu pensamento, então eu vou fracassar. Tendo esse tipo de coração, eu comecei a negar os meus pensamentos. E assim Deus começou a me conduzir de uma forma mais clara. Faça IYF, mande missionários temporários, mande voluntários. Ele começou a me dar esse tipo de coração. Pessoal, quando Deus criou o Jardim do Éden no começo, Deus criando o Jardim do Éden, no meio do jardim, Ele fez a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou para o homem no começo, do fruto de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então, se a gente falar em outras palavras, ele falou, se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Mas se comer da árvore da vida, então você vai ter vida eterna, né? Então, em outras palavras, é isso. Ah, por que eu vou ganhar vida eterna? Se eu comer da árvore da vida, se eu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, por que eu vou morrer? A árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como diz, é para descobrir o bem e o mal. Pessoal, até as pessoas comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, as pessoas não conseguiam distinguir o bem e o mal. Por isso, a esposa de Adão, a Eva, ela estava nua, mas ela não percebia isso. Ela não tinha consciência, não sabia o que era pecado. Ela simplesmente vivia. Então, no começo, quando Deus criou o ser humano, eles eram ingênuos assim. Então, eles não sabiam porque fez a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas Deus falou para não comer. Se comeres... Ele falou, no dia em que comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Se por acaso nós, seres humanos, não tivéssemos comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós não íamos ter vergonha, não íamos saber o que era bem e o que era mal. Então, a vaca, o elefante... Por que não vestiu nenhuma roupa? Ele tem vergonha, o elefante? Não tem vergonha nenhuma. Pessoal, o cachorro, porque ele roubou comida. Ai, tô sofrendo. Ai, que angústia. E morreu angustiado. A gente nunca escutou uma história assim. A galinha roubou. Ah, que sofrimento. Ai, eu não tenho como ser chamado de galinha. Não tem isso, né, gente? Não a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus queria que comesse da árvore da vida. Mas nós comemos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois disso, a gente começou a ter o coração de distinguir o que é bom, o que é mal. Isso é bom, isso é mal, isso a gente fez bem, isso a gente fez mal, isso daqui é prejuízo pra gente, isso é lucro. Então a gente ganhou esse conhecimento do bem e do mal. Agora com o nosso julgamento, a gente sempre está julgando. Ele é agitado, ele é muito insensato. Ai, ele é muito exagerado no que ele fala. Então, com esse julgamento, a gente começou a viver a nossa vida. E esse julgamento do bem e do mal começou a nos afastar de Deus. Então a vida, a árvore da vida, como será que é?
Hoje de manhã eu li João capítulo 9. Jesus Cristo estava andando e ele se encontrou com um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Senhor, mestre, ele é cego desde que nasceu. Então é por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? As pessoas que comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, será que é pecado do pai ou é pecado do filho? É pecado de quem? Então, quando a gente lê essa Bíblia, sabe o que é surpreendente? Jesus Cristo falou, não é nem pecado dele ou do pai dele, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, é triste ele ser cego, mas essa infelicidade, Deus troca para o bem. Ele manifesta a glória dele. Quando eu leio essa Bíblia, eu fico pensando, nossa, eu recebendo o coração de Jesus, se eu viver com o coração de Jesus, não vai ter nada para eu reclamar. Eu vou poder me tornar uma pessoa otimista, não vendo as coisas más. Então eu não queria ser assim. Mas depois que eu recebi a salvação, passando o tempo, acreditando no mesmo Jesus Cristo, mas meu pensamento estava diferente. O que eu estava falando era diferente do que os outros pastores das outras igrejas estavam falando. Por quê? No começo eu tinha muita dúvida sobre isso. No começo, quando eu recebi a salvação, eu falei com toda sinceridade para minha irmã. A minha irmã falou o que para mim? Oksu, nossa, você está tendo um grande problema. Você está muito arrogante. Nós somos todos pecadores. Até os pastores da igreja falam que são pecadores. Mas você dizer que você não tem pecado, não existe arrogância maior do que essa. Então minha irmã falou para mim, Oksu, se você ganhou fé, você tem que ficar humilde. Você dizer que não tem pecado, isso é arrogância. Você está acreditando errado. Aí eu comecei a ficar confuso. Com certeza eu recebi a salvação. São pastores grandes, são pastores que saíram da faculdade de teologia. Mas será que eles não sabem tanto quanto eu não sei? Será que eles sabem menos do que eu? Eles estão dizendo que são pecadores. Nossa, aí eu comecei a ficar confuso. E tendo a vida espiritual, eu comecei a ler o Martin Lutero, o Diarmuid. Lendo a história deles, era muito parecido comigo. Ah, é verdade. É parecido. Mas o Espírito Santo está me conduzindo dessa forma. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo Jesus quem vive em mim. E o viver que eu tenho, nossa, a vida que eu tive até agora, eu estava vivendo num caminho muito diferente. Eu pude sentir Jesus Cristo conduzindo o meu coração. Então, quando eu abro a Bíblia e falo, eu gosto de pregar para os pastores. Porque quando os pastores escutam, isso está certo, isso está errado. Eles conseguem distinguir isso. Mas as pessoas, os cristãos normais não conseguem entender, porque eles só são arrastados, né? Então, quando eu falo com os pastores, eles aceitam muito bem o que eu falo. Eles falam, é verdade, é assim mesmo, né? E eu pude ver o Espírito Santo de Deus conduzindo a minha vida. Então, quando eu leio a Bíblia, na Bíblia, Jesus Cristo estava com os discípulos, ele vivia com os discípulos, viram o mesmo cego, mas os olhos de Jesus Cristo e os olhos dos discípulos eram bem diferentes. Os discípulos, ele nasceu cego, é porque ele tem muito pecado.
Ah, será? Não, ele não cometeu pecado nenhum desde que ele nasceu. Ah, então era para os pais serem cegos, não eles. Então, os discípulos, eles só estavam dentro desse limite. Eles não conseguiam ultrapassar esse limite do pensamento. Mas a palavra de Jesus dizia o quê? Então, é pelo conceito do bem e do mal. Ah, é pecado do pai, não é pecado do filho. Mas Jesus Cristo apareceu o poder de Jesus através deles. Mas não, isso não estava no coração dos discípulos. Os discípulos não podiam reconhecer isso. Ah, se eu jogar fora o meu pensamento e receber o coração de Jesus Cristo, se eu viver com esse coração de Jesus Cristo, se eu viver com a sabedoria de Jesus Cristo, se eu viver com a sabedoria de Jesus Cristo, então a minha vida vai ser diferente. Com certeza. E veio essa fé dentro do meu coração. E depois, lendo a Bíblia, eu comecei a procurar o coração de Deus. O que eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Porque o nosso pensamento, o pensamento de Deus é completamente diferente. Então, Jesus Cristo falou: Pedro, tu não me negarás 3 vezes. Aí ele falou: não, eu não. Ele não aceitou. Deus falou para Abraão: tu terás um filho. Abraão falou: como eu, sendo velho, eu vou conseguir ter filho? Eu tenho 100 anos. Ele riu. Isso não faz sentido. Em João capítulo 11, Jesus foi para a casa do Lázaro morto. Falou para Marta: teu irmão há de ressurgir. Ah, sim, ele vai no último dia. Como é que ele vai ressurgir agora que ele já morreu? Já faz 4 dias. Jesus falou: tirai a pedra do túmulo. Ai, Jesus, já falei, faz 4 dias que ele está morto. Como é que ele vai ressuscitar? Não. Então, a vida que eu tenho... Então, o que eu enxergava, o que eu experimentei, o que eu julgava. Então, tem essa vida. E tem a vida que eu vivo com o coração de Jesus Cristo. Essa vida que eu tenho agora e a vida de Jesus, que Jesus Cristo me deu é completamente diferente. Então, eu me tornei pastor. Então, eu falar bondades para vocês viverem bonzinhos. Então eu vou cometer um grande pecado. Se eu me tornar pastor, não com o meu coração, não com o meu julgamento, não com a minha experiência. Eu não tenho que falar minha teoria. Eu tenho que falar do coração de Deus. Eu tenho que passar o coração de Deus. Se eu passar o meu coração, eu vou ficar contra Deus. Eu sou uma pessoa contra Deus. Eu descobri essa verdade. Depois que eu me tornei pastor, eu queria ser um pastor grande. Eu queria ser um pastor reconhecido pelas outras pessoas. Eu queria ser um pastor reconhecido pelas pessoas. Então, sabe a primeira coisa que eu fiz? Então, eu escutei a pregação dos outros pastores. Aí eu me decepcionei. Os grandes pastores de grandes igrejas, eles não estavam falando sobre vida espiritual. Estavam falando para os irmãos: o Deus é um Deus bom. Só falando coisas boas. Só estavam falando coisas para poder consolar as pessoas no dia de hoje. Aí eu pensei: eu não vou poder ser um grande pastor. E naquele tempo eu desisti de me tornar um grande pastor. Eu desisti de ser um grande pastor, de ser reconhecido pelas pessoas. E na Coreia não existe pastor mais perseguido do que eu, com certeza. Por quê? Eu falo sobre a palavra de Deus e não sobre o coração do homem. Então, vocês gostam de escutar a palavra, né? Mas, para vocês serem conduzidos pelo coração de Jesus, vocês querem fugir, vocês querem desviar, todos são assim.
Até os pastores da nossa igreja. Por isso, pessoal, dentre os pastores, pela teoria tem que morrer, eu tenho que me rejeitar. Todos sabem pela teoria. Mas entrando exatamente no coração deles, eu não acreditando em si mesmo, se eles quiserem entrar nessa fase, eles acabam negando e rejeitando. Por quê? Porque Satanás está segurando fortemente. Por isso, Jesus Cristo, quando viveu nesse mundo, ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Quando Jesus Cristo não tinha onde dormir, ele dormia. Ele tinha que dormir na montanha, ele tinha que passar fome, ele tinha que ser desprezado. Por quê? Porque as pessoas estavam distante da vontade de Deus e estavam perto da vontade do humano, do ser humano. Então quero falar para vocês. Quando vocês separam alguma coisa, carne e espírito, vocês separam 6:3, 7:3, 6:4, 5:5, como vocês dividem? Então vocês também, todos vocês têm uma parte humana, vocês se divertem na carne, vocês querem ser reconhecidos no mundo, vocês querem que as pessoas te reconheçam como pessoas bondosas. Todas as pessoas têm esse tipo de coração dentro de si. Querem viver melhor que os outros, querem ser mais felizes. Mas na verdade não é assim. As pessoas do mundo, porque tem muito dinheiro, são felizes? Não. Na Coreia, diz que na história nunca vivemos tão bem quanto hoje. Mas hoje em dia, no coração dos coreanos, não tem sombra onde as pessoas podem descansar. Então falou que os estrangeiros, eles têm medo de falar com os coreanos, né? Por quê? Eles têm medo de puxar assunto com os coreanos. E assim, eles tendo medo, os filhos também acabam tendo medo de falar com os pais. Assim, eles acabam ficando sozinhos, em depressão. Então, se você pegar o trem-bala, ficar viajando por 6 horas, o único país que não puxa assunto por 6 horas com ninguém é a Coreia. Então, o que eu experimentei, existe um mundo do coração diferente do coração de Jesus Cristo, diferente desse mundo. Quando o coração de Jesus Cristo entra em nós, nós temos verdadeira paz. Quando o coração de Jesus entrou em mim, Deus me ajudou com todos os problemas. No começo, quando eu pregava o evangelho, eu era pobre, estava difícil, né? Mas mais do que... Eu pensava que eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade, né? Mas passando 10, 20 anos... Então parece que a vida das pessoas está ficando normal. Mas o coração das pessoas tem muito conflito. Um pastor da nossa igreja falou pra mim, pastor, eu quero descansar de pregar agora. Aí um dia esse pastor veio correndo pra mim. O que houve? Eu perguntei. Pastor, por favor, me ajuda. O irmão falou. Ele foi receber tratamento, né? Aí uma senhorita jovem sentou do lado. Aí o dia inteiro receberam treinamento juntos. Aí depois que acabou o treinamento, comeram juntos. Aí depois que comeram juntos, aí de repente, sem nenhum pensamento, os dois estavam vendo filme juntos. Esse irmão se assustou. Nossa, daqui a pouco eu vou destruir minha vida. Eu vou acabar caindo no pecado. E ele veio correndo até mim, chorando diante de mim. Pastor, me ajuda. Eu vou cair no pecado. Eu não vou conseguir me livrar.
Eu vou viver nesse mundo medonho. Ele veio correndo até mim. Aí eu falei, nossa, quão precioso você é. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Deus te deu esse coração de você vir até aqui, né? Isso é surpreendente. E agora ele está tendo uma boa vida espiritual. Esse coração que a gente aprende no mundo. Porque nós somos da descendência de Adão. Porque a gente comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso é certo, isso é errado, isso está certo, está errado. Então parece que a gente está vivendo por esse julgamento. Se a gente viver por esse julgamento, no final a gente vai receber maldição e destruição. Por isso que Deus falou que no dia que a gente comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Mas no meio do jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que no dia que comer certamente morrerás. Ou seja, Deus estava falando para a gente comer da árvore do fruto da vida. O que é a árvore da vida? O que é a árvore do bem e do mal? Se eu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eu vou julgar as outras pessoas, eu vou condenar, eu vou seguir o meu pensamento. Mas e a árvore da vida faz o que com a gente? Aí eu li a Bíblia. Em João capítulo 9, fala sobre a mulher surpreendida em adultério. Os fariseus foram para Jesus e falaram, mestre, essa mulher foi surpreendida no ato do adultério. E na lei de Moisés diz para que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, mestre, que dizes? Então, quando o escriba e fariseus perguntaram isso para Jesus, o que Jesus Cristo deve ter perguntado? Essas pessoas, Jesus sabia exatamente que eles estavam procurando um motivo para incriminá-lo. Por quê? Porque se falasse para apedrejar essa mulher, então, Jesus Cristo que veio como Salvador falando para apedrejar, então, isso não faz sentido. Então, se falar para não apedrejar, então, ele é Salvador, né? Então, Jesus Cristo não falou nada. Aí ele se levantou e falou, quem dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então dentro do coração de Jesus, dentro daquela palavra, quem não tem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, quem tem pecado não pode atirar a pedra, né? Então isso faz sentido, mas ninguém podia apedrejar aquela mulher. Não estava falando para apedrejar ou não. Então o pensamento que eu tenho, o pensamento que Jesus tem é muito diferente. Então a teoria, a sabedoria que eu tenho, se eu viver com isso, por mais que eu viva, eu não posso chegar no conhecimento de Deus. Então o que diz a Bíblia? Tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então se eu quero ser pastor, esse julgamento, isso que eu acho certo, eu tenho que abandonar essas coisas. Se eu não conseguir ganhar o coração de Jesus, então eu não vou, isso não serve de nada para mim. Então eu joguei fora todo o meu julgamento. Eu joguei fora todo o meu julgamento. E assim, entrando o coração de Jesus dentro de mim, Deus estava fazendo eu seguir um caminho diferente das pessoas do mundo. Deus estava me fazendo seguir um caminho diferente dos religiosos. Eu estava falando uma coisa diferente das pessoas do mundo. Uma irmã da nossa igreja veio me procurar. Pastor, eu tenho que me divorciar. Não é da nossa igreja, da igreja de Canaã, né? De uma outra igreja. E ela começou a falar sobre o marido dela. E escutando o que ela estava falando, eu também fiquei brava. Aí eu pensei, tem que se divorciar desse homem mesmo. Vai, você tem que se divorciar. Veio até aqui para falar isso? Não, esse é o meu julgamento. Eu sou pastor, eu não posso ter o meu julgamento, eu tenho que ter o julgamento de Jesus. Então, o que será que Jesus Cristo falaria para essa pessoa? Aí eu comecei a procurar dentro da Bíblia. E quando eu abri a Bíblia e olhei para a Bíblia, o marido incrédulo
Se ficar com o marido incrédulo, depois ele vai ser santificado se tiver uma mulher crente. Aí eu falei, irmã, escuta o que eu vou te falar. Você tá difícil, você tá sofrendo. Eu entendo isso. Mas se Deus está te dando dificuldade, passa por essa dificuldade. Se Deus está te conduzindo, Deus não vai fazer uma família feliz? Está escrito que a mulher incrédula, o marido vai ser santificado. Imagina como vai ser se seu marido for santificado. Se você se divorciar, você sabe que tipo de marido você vai encontrar? Você se casou com ele sem saber que ele era assim. Imagina se você se casar de novo. Como você sabe que tipo de marido você vai ter? Você não sabe. Tudo é bom antes de se casar. Depois que você se casa, você conhece verdadeiramente o homem, né? Aí essa irmã falou sim. E ela não se divorciou. E depois de um tempo, ele recebeu a salvação. Ela estava com aquele pensamento eu estava com aquele pensamento, se eu for pelo meu julgamento, né? Eu não quero falar que eu não tenho o meu próprio julgamento. Eu tenho vezes que eu sigo o meu julgamento, né? Mas aquela palavra, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Com certeza. Esse Jesus que eu tenho agora, ele me dá um coração completamente diferente do coração que eu iria ter, né? Eu li a Bíblia. O coração de Jesus é bem diferente do meu coração. Eu, como pastor, se eu falar do meu coração, se eu pregar sobre o meu coração, realmente eu sou muito mal. Então eu tenho que falar do coração de Jesus Cristo. E aí eu descobri o coração de Jesus na Bíblia. E eu sou muito agradecido por ser pastor, porque eu posso dormir até tarde, eu não preciso ler a Bíblia, né? Mas porque eu sou pastor. Porque eu tenho que pregar. O que eu vou pregar? Porque eu tenho que descobrir o coração de Deus. Então eu leio a Bíblia. Embora eu seja pastor, tem vezes que a palavra não entra no meu coração. Não é sempre que o pastor tá dentro da fé, né? Tem vezes que eu fico bravo, tem vezes que eu caio em tentação, tem vezes que eu caio no meu pensamento. Eu não posso, né, falar tudo. Por quê? Porque senão vocês também vão cair na tentação, né? Tem vezes que eu não combino o coração com a minha esposa. Tem vezes que eu não combino o coração com os irmãos. Com certeza não é assim, né? Mas o irmão, quando ele segue o pensamento dele, parece que é uma coisa boa. Irmão, tá diferente, o seu coração tá diferente do de Jesus. Por mais que pareça certo, mas tá diferente, né? Então surge esses tipos de conceitos dentro de mim. Mas dentro da igreja, vendo os irmãos recebendo bênção de Deus, eu fico muito agradecido, né? Mas Satanás, ele faz cada pessoa se afastar do evangelho. Quando eu estava no seminário em Tegu, 18 pessoas receberam treinamento. Quando eu estava em Tegu, houve muitas pessoas naquele tempo que queriam dar sua vida pelo evangelho, mas eles acabaram fluindo pelo mundo, ficando contra a igreja. Realmente Satanás nos arrasta dessa forma. Por isso, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele a si mesmo se negou. Com certeza. Dentro da Bíblia tem o coração de Jesus Cristo. E eu posso enxergar claramente esse coração de Jesus. Antigamente, sem Jesus, eu tinha minha tentação, era minha cobiça que me arrastava. Mas agora, mesmo sendo arrastado, Jesus não gosta disso, ele não se alegra disso. Descobrindo a palavra, eu não tenho como seguir o meu pensamento. Antigamente, porque eu vivia pobre, quando falava em dinheiro, nossa, eu ficava fora de mim, né? Mas Deus conduzindo a minha vida, pouco a pouco. Se eu amar a posição, eu não posso andar com Deus. Se eu amar o dinheiro, eu não posso andar com Jesus. Se eu tiver o meu método, eu não posso andar com Jesus Cristo.
Tem pessoas que quando tem duas esposas e quando tem uma esposa, qual vocês acham que tem mais paz? Hein? Em que momento? Quando tem uma ou duas esposas? Sim, com uma esposa só. Tem vezes até que o coração não combina, que aí sai a voz alta. Imagina com duas mulheres. Eu acho que vai ficar mais complicado ainda, não é verdade? Então, uma mulher servindo a um marido já é complicado. Imagina servindo a dois maridos. Então, meu coração tem que estar com o de Jesus. Mas se eu ficar com a teoria que veio do conhecimento do bem e do mal, se eu seguir isso, eu somente posso fracassar. Em 1989, quando eu penso agora, eu fui para Kim Chon e era muito difícil. 1979, né? Era bem difícil. Mas Deus me conduziu, Deus preparou a casa para mim. E por erro também, o dono hipotecou a casa e aí eu perdi todo o meu dinheiro que eu tinha de aluguel ali. Mas eu pregando o evangelho lá, fiquei tão feliz. A gente tinha um grupo de pregação, né? E era tão feliz andar com eles. Então, se eu seguisse pelo meu método, parecia que ia dar tudo certo. Mas se eu seguisse a palavra de Deus, parecia que ia ser difícil. Satanás colocou esse tipo de coração dentro de mim. Então, quando eu vejo o meu passado, a minha vida passada, quando eu segui o meu pensamento, parecia que ia dar tudo certo, mas eu acabei fracassando. Quando eu segui a palavra de Deus, parecia que não ia dar certo, mas eu nunca fracassei. Agora também. Quando eu quero seguir a palavra de Deus, parece que não vai dar certo, parece que o método humano vai ser melhor, parece que eu vou me dar melhor. Então eu sigo muito esse pensamento, mas depois que eu descobri, eu seguia muito esse pensamento, mas daí eu pensei, não, se eu seguir esse pensamento parece que é bom, mas é um caminho de fracasso. E assim eu recebi a condução de Deus. E cada vez que eu leio a Bíblia, Deus coloca o seu coração dentro de mim. E Ele começa a criar um coração dentro de mim que eu não tenho. Quando eu leio sobre a mulher surpreendida em adultério, eu fico tão emocionado. Como Jesus teve misericórdia dessa mulher. Essa mulher tinha que ser apedrejada. Como ele pôde proteger essa mulher? Então, a gente vamos perdoar essa mulher. Vamos todos, pelo menos uma vez, perdoar essa mulher, ter misericórdia dela. Não, ele não fez isso. Ele só falou uma coisa: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então eles estavam com pedra, queriam apedrejar essa mulher. Mas uma palavra de Jesus cutucou o coração dela. Quem estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Será que eu não tenho pecado? Até pouco tempo atrás, com o meu julgamento do pensamento do bem e do mal. Essa mulher foi surpreendida em adultério, ela tem que morrer apedrejada, essa mulher suja, não pode existir uma mulher assim. Esse tipo de pessoa que estava julgando. Mas quando escutou a palavra de Jesus, quem estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra. Será que eu não tenho pecado? Então começou a procurar. Até pouco tempo atrás, só estava enxergando o pecado dessa mulher, mas o pecado que estava escondido no seu coração começou a ser refletido, começou a aparecer. A palavra de Jesus fez eles descobrirem o pecado deles. E fez todos eles irem embora. Eu joguei fora o meu pensamento, e se eu for com a palavra de Jesus... dentro de Jesus tem essa sabedoria, tem esse poder.
tem esse poder de fazer todo mundo ir embora. Dentro de Jesus tem esse poder. Então, quando eu ministrar, por mais que eu tenha um bom método, um bom jeito, porque não consegue alcançar o poder e a sabedoria de Jesus, então melhor do que eu fazer. Se eu quiser fazer, eu somente posso ser arrastado por Satanás, mas se eu receber a sabedoria de Jesus Cristo, então isso vai ser bom, né? Então não é sempre que eu tenho o coração, os olhos de Jesus e como raio eu enxergo a Bíblia. Tem vezes que eu lendo a Bíblia fico com sono. Ai, será que eu já li isso? Não. Não sei direito. Tem vezes que acontece isso, né? Não sempre. Mas dentro do meu coração, através do Espírito Santo, Deus vai me mostrando pouco a pouco o seu coração. Tinha um casal. A sogra e a nora tinham muito conflito. Ambas acreditavam em Jesus, tanto a nora como a sogra. E aí eu fui visitar aquela casa. Eu escutei muito a sogra falando. E eu me sentei com a nora e comecei a conversar com ela. E a nora falou o que pra mim? Pastor, a minha sogra, eu fiz assim, 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 assim. Realmente, o que a nora estava falando estava tudo certo. É a sogra que errou. Mas qual é o problema? Aqui tem as pessoas idosas, mas se você quiser ser sogra, você não pode ser assim de qualquer jeito. Então, se você sempre vai ser a sogra, né? Primeiro você tem que ter um filho. Se você nasceu filho, não é do dia pra noite que você vai ser sogra. Você tem que esperar 30 anos, né? Pra se tornar sogra. Então você viveu 30 anos com seu filho. Então viveu por 30 anos junto com a sogra, né? Então, se você quiser consertar um erro, então já faz 30 anos, você viveu 30 anos daquele jeito, para consertar já virou costume. Então se a nora quiser consertar esse jeito que você viveu por 30 anos, então não vai ter que conseguir. Então quando o filho vê, não tem problema o que a mãe dele fez, mas quando vê, viu, você faz o que a sogra tá fazendo. Tá certo, por quê? O filho viu isso por 30 anos, então é normal. Mas aí, a sogra, quando ela erra, aí eu falei o que pra nora? Olha, querida, você não pode jogar fora o seu pensamento correto? Pastor, jogar fora o que tá certo? Não, eu tenho que revelar o que tá certo. Eu falei. Onde tem briga, tem discussão, você briga por causa de coisas corretas. Mesmo que você brigue por causa de coisas corretas, mas quando você fica quieta, acaba a briga. Por isso que eu não gosto de coisa correta. As pessoas com o pensamento do bem e do mal, elas pensam que estão certas, elas pensam que estão corretas. Então sempre tem problema. As outras pessoas têm erro, têm problema. Então ela nunca consegue reconhecer a si. Então eu joguei fora, abandonei tudo que eu estava correto. O que tem de correto dentro de mim? Não tem nada de correto. Então eu joguei fora aquilo que estava correto dentro de mim e decidi receber o coração de Jesus.
A gente nunca pode alcançar o coração de Jesus Cristo, né? Mas porque Ele tem grande sabedoria, Ele tem justiça, tem santidade e a vida trabalha dentro dele. Então, quando a gente vê o que sai de dentro do coração de Jesus, então as pessoas julgaram, apontaram a mulher surpreendida em adultério, mas Jesus Cristo não fez isso. Essa pobre coitada, ela está sendo arrastada pelo pecado e não conseguiu vencer a isso. E no final ela tem que morrer apedrejada. Então como é que eu vou salvar essa mulher? Jesus Cristo estava com o coração aí. Não o que estava correto, ele jogou fora isso. Mas com o coração de Deus, ele tinha o coração de querer salvar essa mulher. O pastor tem que ter esse coração para se tornar pastor. A sogra tem que ter esse coração para ter paz em casa. Porque assim vai ter paz na família. Então hoje em dia, muitas pessoas, não com o coração de Jesus, mas com o conceito do bem e do mal, quando recebe esse conceito correto, então tem que ser jogado, quer tentar quebrar a justiça das outras pessoas, não quer se abandonar e acaba fazendo as outras pessoas sofrerem. Então Jesus Cristo falou que a gente tem que ser crucificado e que a gente tem que viver com o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então quando a gente lê cuidadosamente a Bíblia, Jesus Cristo veio e quando Ele me conduz, Jesus Cristo vem. Jesus Cristo, o que Pedro falou? Todos vão te abandonar, mas eu não. Ele estava desprezando as outras pessoas. O conceito dele, o pensamento de que ele faz bem. Eu jamais vou te negar, Jesus. Tudo que sai do seu pensamento, porque veio do conhecimento do bem e do mal. Então, isso tudo faz a gente cair no sofrimento, na angústia e na dor. Lendo a Bíblia, eu li sobre o jardim do Éden, que tem duas árvores no meio do jardim. Tem a árvore da vida e tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que julga as outras pessoas, que condena as outras pessoas. Então sempre é assim. Jesus Cristo foi para a casa do Jairo. E Jesus Cristo... Então Jesus Cristo falou, ela não morreu, ela dorme. Então as pessoas já condenaram ele. Ah, não, mas ela morreu. Ah, ela morreu, ele está falando que está dormindo, ele está louco. Olha, está duro já. Então na hora já saiu o julgamento deles. O julgamento veio da onde? Quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso que Deus não queria que a gente comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas depois que o ser humano comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles falam sobre o seu julgamento. Por isso, a maioria das pessoas estão vivendo com o seu próprio julgamento. Então, pessoal, a vida espiritual não é que a gente vai se tornar bonzinho. Mas porque a gente comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, parece que a gente vai ser bonzinho. E no final a gente cai na maldade. A gente somente pode ficar contra Deus. Eu já falei frequentemente, os trabalhadores da vinha, eles por causa do dono estavam vivendo bem. Então parecia que ele estava vivendo bem, né? Mas no final eles estavam contra o filho do dono. Ah, eu estou feliz, recebi a salvação. Ah, eu quero pregar o evangelho, eu quero trabalhar pelo evangelho, mesmo que tenha esse coração. Mas se vocês não jogarem fora o seu coração e receberem de Jesus, então Satanás vai trocar pouco a pouco o seu conceito. Você vai ficar contra a igreja, você vai ficar contra Deus, porque Satanás vai te tornando desse tipo de pessoa. A gente não consegue vencer o pensamento de Satanás, por isso no final a gente é arrastado por ele, a gente fica contra Deus e a gente acaba recebendo um caminho de maldição. Muitas pessoas são assim. Então o que a Bíblia nos diz? Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, como Jesus Cristo pode falar, quem dentre vós não estiver sem pecado, atire uma pedra, né? Nossa,
Eu posso falar 10, 100, 1000 vezes, mas naquela situação, como essa palavra pode sair dele? Jesus Cristo tem essa sabedoria, Jesus Cristo tem esse poder. Por isso, tendo vida espiritual, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, julgando as outras pessoas, para esse tipo de pessoa, Ele nos deu essa chance, essa oportunidade. Então surgiu esse coração de julgar as outras pessoas através do conhecimento do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então vocês vão comer agora o fruto do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida? Deus nos deu essa oportunidade novamente. Amém? Sim, Deus. O meu julgamento, o pensamento de que eu estou correto, a minha sabedoria, tudo isso está errado. Antigamente eu pensava que era bom. Antigamente Pedro pensou, eu não vou negar o Senhor. Então, antigamente parecia que a filha de Jairo não ia ressuscitar. Então agora tudo que eu penso está errado. Então a palavra de Jesus está certo. Então, as pessoas que têm essa fé, realmente, o meu pensamento parece que está certo, mas eu desejo com que vocês joguem fora esse pensamento e que vocês aceitem a palavra de Deus e que vocês se tornem nessa pessoa que viva com o coração de Deus. Então, essa sua sabedoria, seja o primeiro que lhe atire a pedra, que vocês tenham essa sabedoria recebendo de Jesus Cristo. E o surpreendente é que essa sabedoria entra no nosso coração e trabalha em nós. E recebendo a condução da palavra de Deus, agora eu já estou com bastante idade, mas quando eu penso agora, realmente eu sou muito feliz. Sexta-feira, passada, eu me encontrei com o presidente de Uganda. Há um ano atrás, quando eu me encontrei com aquele presidente, ele estava bem saudável, mas hoje ele já envelheceu bastante, né? E quando eu vi, realmente o presidente, ele é de 1944 e eu também. Eu não poderia falar isso, né? Mas pela idade, na verdade eu sou mais velho por meses, né? Então, ele parece bem mais velho do que eu, né? Há um ano atrás, ele parecia tão saudável. Eu dei o Tobior, será que ele não tomou tudo? E eu falando com o presidente, eu queria escutar mais, né? Eu perguntei, será que a gente pode conversar na nossa igreja? Aí eu falei com ele, né? Então eu me encontro eu me encontrar com o presidente, isso não faz sentido, né? Eu não tenho como dizer que eu somente vivo exatamente pela palavra de Deus, mas de vez em quando eu erro. Mas eu sei exatamente que se eu seguir o meu pensamento eu vou fracassar. Agora eu já não posso mais seguir o meu pensamento. Então tem vezes que eu não posso, que eu não consigo decidir pelo coração de Deus, né? Então eu não consigo ter certeza que é o coração de Deus. Então eu fico lendo a Bíblia todos os dias e aí eu vejo, se eu tivesse essa sabedoria, procurando o coração de Deus, né? Tem pessoas que eu prego o dia inteiro e não conseguem entender, né? E eu vejo Jesus Cristo se encontrando com a mulher samaritana e ela se transformando. E eu comecei a ver como que essa mulher foi transformada. Ele pediu água para beber. E essa mulher foi transformada. Senhor, com o meu coração, se eu viver com o meu coração, eu vou fracassar. Eu anseio pelo teu coração e lendo a Bíblia, continuamente eu descubro o coração de Deus. Cada palavra que sai da boca de Jesus é diferente da nossa.
Em João capítulo 9 também. Jesus Cristo viu o mesmo cego que aqueles discípulos. Mas aqueles discípulos falaram, coitado, é porque ele cometeu muito pecado. Então deve ser os pais que cometeram pecado. Mas se os pais cometeram pecado, por que o filho se tornou cego? Como ele cometeu pecado? Não, é desde a barriga da mãe que ele está assim. Então, com o julgamento deles, né? Coitado deles. Se ele recebesse salvação ia ser tão bom. Se Deus trabalhasse na vida dele ia ser tão bom. Jesus poderia abrir os olhos dele. Senhor não tem misericórdia dele. O Senhor não pode abrir os olhos dele. Não teve nenhum discípulo que falou dessa forma. Vendo aquele enfermo havia 38 anos, Jesus Cristo pôde salvar aquele enfermo havia 38 anos, mas por que não salvar ele, né? Eles não tiveram esse coração. É o pecado. Por que ele é cego? Por causa do pecado dele ou dos pais dele? Aí Jesus Cristo falou o quê? Não é nem por causa do pecado dele ou do pai deles, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. Jesus queria que fosse manifesto a glória de Deus, as obras de Deus através dele. E ele, depois que passou o lodo, falou para ele lavar no tanque de Siloé. Quando Jesus Cristo nos dá graça, ele não nos dá do nada. No final, é somente aquele que tem fé que pode receber a graça. Vai, lava no tanque de Siloé. E através dessa palavra, ele foi, lavou no tanque de Siloé e voltou vendo. E assim ele foi liberto das trevas. Vivendo. Eu me encontro com muitas pessoas. Essa pessoa, aquelas pessoas. E quando eu vejo essas pessoas, eu penso no meu coração. Por que Jesus fez eu me encontrar com essa pessoa? O que será que Jesus Cristo terá feito com essa pessoa? Mas Jesus Cristo está dentro de mim. Jesus quer curar essa pessoa. Então, Jesus vai fazer essa pessoa ser curada. Agora já não sou eu quem vive, mas Jesus Cristo vive em mim. Para que Jesus Cristo possa viver dentro de mim, Ele faz aparecer esse poder dele e trabalha através de mim. Com certeza, não é porque eu oro que todos são curados. Tem outras pessoas. Por que essas pessoas são curadas e essas não são? Eu não sei direito. Porque tem a vontade de Deus. Irmã Muna, eu estou orando. Ela está saudável, mas ela ainda não anda. E já faz mais de 4 anos. Eu não consigo compreender. Mas, com certeza, Deus está vivo e trabalhando dentro de mim. Com certeza, Deus está junto da nossa igreja, conduzindo a nossa igreja. As pessoas são libertas do pecado. O Espírito Santo entra e eu vejo ele trabalhando nas pessoas. No jardim do Éden, tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tem 2 árvores diante de nós. A árvore da vida é acreditar na palavra de Jesus, é aceitar a palavra de Jesus. Então, Jesus mandou o seu filho. Então, Deus me enviou e quem se alimentar de mim vai viver por mim também. Não os pensamentos que vêm de mim, não a sabedoria que vem de mim, não o método que vem de mim, não o caminho que vem através de mim. Mas o coração que vem através de Jesus Cristo, o caminho que vem através de Jesus Cristo, o método que vem através de Jesus Cristo. Então, esse coração de Jesus Cristo vem e trabalha. Mas, frequentemente, Jesus Cristo, Satanás vem com o pensamento dele, não, me segue, me segue. E se a gente seguir o pensamento dele, a gente acaba fracassando. Parece que é bom, mas no final é sofrimento e tristeza. Com certeza é sofrimento e angústia. Agora, vivendo por 50 anos... eu viver pelo meu pensamento e pelo meu julgamento,
Eu sinto que é bem diferente eu viver pelo meu pensamento e pela palavra, seguindo a palavra de Jesus. E mesmo tendo pessoas que me perseguem, que estão contra mim, é muito gratificante ver eu seguindo a Jesus Cristo. Então, por isso, todas as pessoas da nossa igreja que vivam por Jesus Cristo, que o nosso ouvido possa se inclinar para Jesus Cristo. E que nós possamos viver por Cristo. Por isso, eu orar mais, lendo mais a Bíblia, pregando lá fora. E assim, meu coração se aproximando de Deus. Realmente o corpo é Pagongsu, mas não a vida de Pagongsu, mas viver a vida de Jesus Cristo. Então, nesse momento, Jesus Cristo vai me transformar e Ele vai viver em mim. Em Coríntios, está falando que todos aqueles que estiver em Cristo Jesus são nova criatura. Pois as coisas antigas passaram e se tornaram novas. Pessoal, dentro de todos nós, todas as coisas para a gente viver por Deus já foram concretizadas. Pessoal, não temam. Se eu passar por dificuldade, e agora? Se eu ficar pobre, se eu tiver dificuldade, não tenham medo, pessoal. Deus não vai fazer isso. Que vocês creiam piamente nisso. E que se vocês forem adiante com o coração de Jesus Cristo, eu desejo com que vocês sejam pessoas que vão adiante com o coração de Jesus Cristo. E assim, o coração de Jesus Cristo aparecendo em vocês, o outro coração vai surgir dentro de vocês. Um novo coração que vocês não tinham. Uma paz que vocês não tinham. Uma felicidade que vocês não tinham. Uma felicidade que vocês não tinham. Também através de vocês pessoas vão receber a salvação. Pessoas vão ser transformadas. Através de vocês, pessoas vão mudar o coração. E assim, quando vocês estiverem no meio da bênção, em 2 Coríntios capítulo 6 está escrito: pobre, mas enriquecendo a muitos, não possuindo nada, mas tendo todas as coisas. Deus, Ele quer nos conduzir dessa forma. Amados irmãos, no Jardim do Éden existem 2 frutos. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E desde então eles começaram a ter o seu próprio julgamento. E assim, eles somente puderam seguir o caminho da maldição. Agora nós estamos diante de Jesus. Vocês vão viver com o seu pensamento, com o seu julgamento, ou com a sabedoria que vocês vão receber de Deus? A sabedoria, a vida que vem de Deus. Que vocês possam ter essa vida. Adão e Eva escolheram errado, mas Ele está dando novamente essa chance para nós. Assim como Adão, não sigam o seu pensamento, o seu julgamento, joguem fora isso. Se vocês viverem com o julgamento de Deus, o primeiro homem, Adão, foi utilizado para conduzir todas as pessoas para a morte. Mas o segundo Adão, vocês, não com o seu coração, mas com o coração de Jesus. Que todos vocês salvem as pessoas, que as pessoas possam ter fé, felicidade e esperança. Eu acredito que Deus vai lhes transformar nessas pessoas. Que todos nós possamos dizer amém juntos. Muito obrigado. Jesus Cristo, com o coração dele, Ele deu esse coração para vocês. Que vocês descubram esse coração de Jesus dentro da Bíblia. E que vocês vivam com esse coração. Vamos todos orar juntos?